Meus amigos, o assunto PSG e Flamengo ainda rende. Ainda rende porque o reconhecimento do bom desempenho do Flamengo gerou um outro debate. Será que realmente o Flamengo jogou bem, o troféu de igual para igual, ou as pessoas estão, abre aspas, para a internet, glamorizando a derrota? Existe essa glamorização da derrota ou é um reconhecimento de desempenho que não começou hoje, nem ontem, nem ano passado? É antigo e eu vou mostrar aqui no vídeo. Ou é um pouco também da nossa arrogância brasileira de que, se não ganhou, não tem nenhuma outra análise possível. Deu errado e pronto. E qualquer reconhecimento que se faça de algo que não seja o título ou a vitória, entraria na tal glamorização da derrota ou a busca pelo troféu de igual para igual. Depois da vinheta eu entro melhor nesse assunto, que ele é muito bom, ele é muito bom de se refletir. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais. Convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo aí, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Ainda estou em Doha, no Catar, mas já vou embora na madrugada que eu estou gravando esse vídeo. Vim aqui para cobrir o PSG e Flamengo, uma transmissão muito legal da GTV, um time que se dedicou muito, números muito legais, uma repercussão que também foi muito legal. Acho que a gente volta daqui muito satisfeito com o que foi entregue, com o que foi feito, e de novo, assim, um privilégio enorme, eu falei isso no vídeo anterior. O 2025 para mim foi muito abençoado, né? Porque eu fiz uma final de Champions, uma final de Libertadores, a última partida do Campeonato Brasileiro que decidiu o título lá, né? O Flamengo e Ceará no Maracanã, e depois vim para Doha fazer um gigantesco Flamengo e Paris Saint-Germain, que foi um jogo que vai ser falado por muito tempo, porque tem muitos detalhes. Foi definido de uma maneira muito peculiar, né, com o goleiro defendendo 4 pênaltis, algo que é muito raro na história do futebol. Pouquíssimos goleiros conseguiram fazer isso. O Safonov não era um especialista em pênalti, ele não tinha pego nem 20% dos pênaltis na carreira dele, e teve um aproveitamento absurdo contra o Flamengo. E aí, durante a transmissão, depois da transmissão, isso em outras emissoras também, todo mundo que fez o jogo entendeu ali que o Flamengo competiu, que o Flamengo sofreu, o que era absolutamente natural e esperado, mas competiu, montou uma estratégia e levou o jogo para os pênaltis, e ficou muito perto de ser campeão mundial, de ser campeão intercontinental. Era a grande chance de um time brasileiro na prática desde 2012, quando o Corinthians ganhou do Chelsea. Não acho nem que era o adversário mais acessível. Eu já falei isso antes, eu acho que o Chelsea de 21 era um adversário mais acessível, por exemplo, o Palmeiras, do que o PSG era para o Flamengo. A intensidade, um outro nível, uma outra rotação, alguns jogadores com muita dificuldade. Eu já fiz esse raio-x do jogo, não vale a pena ficar repetindo aqui. Mas é só para ilustrar que todo mundo que viu o jogo e que tentou se isentar um pouco de qualquer envolvimento emocional ali, porque é claro, o torcedor do Flamengo ele vai ficar frustrado, mas ele vai entender ali que tem motivos para aplaudir. O torcedor que não gosta do Flamengo, que seca o Flamengo, que é de um rival, ele vai entender que, meu irmão, nadou e morreu na praia, e é isso. Você tá igual a todo mundo que foi aí e perdeu também. Porque não existe na sua galeria de troféus a taça de igual para igual. Esse é o argumento da galera. E óbvio que aí os argumentos vão de acordo com a circunstância. E aí eu vi muita gente resgatar um tweet do Mauro César, que é um cara que sempre foi inspiração, acho que de uma geração inteira de jornalistas, é um cara que eu me dou muito bem, que eu gosto, e que eu não lembro de qual foi o jogo, ou qual foi a crítica que ele fez, que ele usou o termo glamorização da derrota. Eu não lembro para quem ele estava descrevendo esse termo. E aí, obviamente, ele fez um elogio justo à atuação do Flamengo, e muita gente pegou esse tweet para falar, putz, quer dizer que agora mudou, agora você não acha mais isso, quando é o Flamengo, fez um grande papel, quando é um outro adversário, é a glamorização da derrota. Não dá para ficar levando a sério os debates de internet, que são muito aproveitadores, né? O que vale hoje já não vale semana que vem. Você pega um tweet de uma situação, traz para cá, e aí, enfim, você posta ali e sai correndo para falar, pô, dei uma mitada aqui e, pô, eu sou pica, olha o meu argumento, que na verdade não é um argumento, né? Você está usando uma, entre aspas, falha de alguém ou um vacilo de alguém, trazendo esse vacilo de volta, ou o que você considera um erro, e jogando na cara da pessoa para falar, é isso. Não tem debate.
O que eu quero propor aqui não é discutir se o Mauro está certo ou errado, se quem pega os tweets estão certo ou errado, isso me importa muito pouco, porque eu acho o termo ou glamorização da derrota equivocado. Eu acho que diz muito sobre a nossa visão brasileira de futebol, que é ou ganha ou não vale nada. Nós não somos acostumados a entender e reconhecer bons desempenhos, principalmente quando se trata do topo da pirâmide. Aí eu estou falando de time de massa, seleção brasileira, porque quando tem boas histórias ali de equipes com menor investimento, equipes que têm menos mídia, que têm roteiros ali curiosos e interessantes, peculiares, as pessoas entendem que essas equipes chegam em determinado lugar e não ganham, mas há um mérito no processo, e o processo é aplaudido. E quando a gente está distante, a gente reconhece isso ainda mais. Né? Você vê em Copa do Mundo lá, por exemplo, sei lá, a Turquia chegando em semifinal, Marrocos chegando em semifinal, a Croácia chegando na final lá de 2018, e as pessoas entendem ali que tem um mérito naquilo, que existe uma forma de você ser derrotado, mas de você ser aplaudido, porque você fez, dentro do que você podia, o seu melhor, e só vai ganhar um. Mas a nossa forma brasileira de ver futebol, de ver esporte, eu diria até, e às vezes talvez até de ver a vida, ou você ganha, ou não valeu de absolutamente nada. E aí a gente esquece que, por exemplo, num Campeonato Brasileiro, você tem um que vai ganhar e 19 que vão perder. Então, na nossa visão, que eu considero equivocada de mundo, só um vai ser aplaudido, todos os outros ou vão estar em crise ou merecem ser execrados. E repito, há exceções quando você tem boas histórias ali a serem contadas e tal. Assim, por exemplo, eu lembro quando o Fortaleza chegou na final da Sul-Americana e ele chegou com ótimas condições de ser campeão. Foi um golpe muito doloroso para o Fortaleza perder aquela decisão Sul-Americana. Mas as pessoas reconheceram, porque entenderam o processo que o clube estava passando. Um clube que passou muito tempo na Série C, que depois subiu da B para A, que fez um trabalho muito correto de gestão para se manter na Série A, para fazer ótimas campanhas na Série A, para conseguir classificar para a Libertadores, para disputar uma ótima Sul-Americana e para decidir a Sul-Americana e perder nos pênaltis. As pessoas entenderam, mas de novo, é exceção esse roteiro. Num geral, é aquilo. A gente está aí vendo a Corinthians e Vasco na final da Copa do Brasil. Os dois vivem momentos difíceis. O Vasco, principalmente, que vem de muito tempo sem chegar a uma decisão desse tamanho, né? A última conquista grande em 2011, lá na Copa do Brasil. Só um deles vai ganhar. E eu tenho certeza que o que perder não será reconhecido como um time que conseguiu dar um passo a mais dentro da sua história recente, que é difícil. As pessoas não vão, entre aspas, glamorizar a derrota, elas vão tentar esculachar os derrotados. E é aí que eu discordo. O Flamengo, eu não acho que seja glamorizar a derrota, eu acho que é reconhecer o desempenho. Que sim, o Flamengo não era favorito, o PSG é muito melhor, a maioria das equipes sul-americanas ou europeias, num geral, que jogam contra o PSG, não são favoritas contra o PSG. Você tem ali algumas equipes na Europa que vão jogar de frente a frente e seriam favoritas diante do PSG, mas no geral a maioria não é. E o Flamengo, num contexto de fim de temporada, fez um jogo em que ele, em alguns momentos, não conseguiu jogar, que ele precisou ali se defender da melhor forma que ele podia. Teve várias situações que o PSG podia ter feito o gol da vitória, e o Flamengo sobreviveu, resistiu, ficou nas cordas ali em algum momento, tentou jogar, é verdade, teve chance de ganhar. Foi de igual para igual? Não acho que tenha sido de igual para igual. Acho que dentro das possibilidades do Flamengo, o Flamengo fez um jogo competitivo, fez um jogo dentro da sua realidade muito bom. Mas igual para igual seria uma trocação, né? Seria ele também atacar toda hora, assim, posse de bola foi uma distância muito grande, finalização foi uma chance muito grande, chances claras muito grandes, enfim. Mas são papo para outra coisa. E eu vou mostrar como isso não é uma novidade. É zero novidade. Agora, por falar em glamourização, aqui é você glamourizar o seu cheiro. Facama de Assalá. Elegância, com estilo, perfume importado. E eu estou aqui no berço da perfumaria árabe. E Assalá foi beber dessa fonte para trazer uma fragrância, um perfume que, de novo, é um dos meus preferidos no armário. De Assalá,
é o meu preferido com sobras. E aí, eu vim até aqui para descolar isso aqui para você. 15% de desconto na compra de qualquer perfume lá de Assalá. Obviamente que o Facama aqui é o que eu indico, porque é o que eu trouxe para viagem, é o que eu uso para cima e para baixo toda hora, serve para dia, serve para noite. E, meu irmão, se serve na terra de sheiks bilionários, não vai servir na tua área, meu velho. O link tá na descrição do vídeo e apontando para esse QR Code aí, você também já cai direto lá. Usa o cupom BrunoFormiga15, tudo junto, BrunoFormiga15, o número 15, e aí você pega o seu descontinho para se divertir aí. Tá chegando Natal, você pode dar de presente ou pode se dar de presente. Eu vou deixar aqui e vou continuar tocando o assunto, porque em 1982 eu nasci em 82, e eu cresci ouvindo sobre uma seleção que era maravilhosa, que era encantadora, que não ganhou, que era o Brasil de 82, que tinha Zico, o Falcão, o Cerezo, o Sócrates e por aí vai. E era de fato um timaço e fez uma Copa que encantou muita gente. Só que chegou no jogo contra a Itália, e que o time precisava do empate, e o Tele, isso já foi dito até por jogadores que estavam lá, né, o Paulo Isidoro, por exemplo, que era reserva, insistiu numa forma, que era a forma que ele acreditava, e o Brasil ficou muito pouco tempo com a vantagem que podia ter e foi eliminado pela Itália, uma Itália muito forte que terminou campeã do mundo. As pessoas passaram décadas e falam dessa seleção até hoje. E aí você me diz, era uma glamorização da derrota ou era o reconhecimento de algo que foi real, de uma seleção que fez o brasileiro sonhar, que fez o brasileiro se encantar e se divertir com o jogo, que encantou todo mundo naquela Copa do Mundo, que de fato era o futebol, se não o mais coeso, concreto, era o mais vistoso. Isso tudo é real. Mas o time perdeu. E as pessoas passaram anos e continuam falando dessa equipe. Isso é glamorizar a derrota? Não. É reconhecer algo que foi muito importante na história do futebol brasileiro, mas que não ganhou. Como a seleção de 74 da Holanda também não ganhou. E de novo, tá? Eu não estou comparando aqui o Flamengo, nem o Fluminense, que perdeu para o City, nem ninguém com essas seleções. Eu estou dizendo que já ouvimos histórias muito bonitas e bons reconhecimentos, justos reconhecimentos de times ou seleções que não ganharam, mas fizeram um grande papel. A seleção de 74 da Holanda, ela revolucionou o jogo, ela perdeu na final para a Holanda, para a Alemanha, perdão. Ali era uma glamorização da derrota ou era o reconhecimento do desempenho? A Hungria de 54 era com sobras a melhor seleção da Copa do Mundo. Chegou na final, perdeu para a Alemanha. Passou-se anos e décadas falando da seleção da Hungria de 54, que perdeu. Era glamorizar a derrota ou era reconhecer o desempenho? E no esporte, não só no futebol, a gente tem vários derrotados ou times que não ganharam, lutadores que não venceram, atletas que chegaram em segundo e que foram e são reconhecidos dentro do seu contexto. Porque, sim, no esporte, você só vai ganhar um, mas você tem vários outros competidores e várias outras histórias para ganhar. Gente que dentro do seu universo conseguiu vencer mesmo sem ganhar. Às vezes conseguir chegar numa Olimpíada, terminar num pódio, ou terminar em quinto, fazer o melhor resultado da carreira, é uma vitória. Que não vai valer a medalha, que não vai valer o Olimpo, mas é uma vitória. Aí eu pergunto, a gente está glamorizando a derrota ou a gente está reconhecendo o que de fato aconteceu? Eu sei que no futebol isso é mais difícil, porque tem o clubismo, porque tem rivalidade, porque tem opção de coisa. E eu não estou pedindo aqui para ninguém colocar o Flamengo ou o Fluminense, que tomou 4-0 do City, viveu ali alguns minutos interessantes contra o Manchester City, e as pessoas falaram, é a glamorização de 5 minutos, é o troféu de igual para igual por 10 minutos. Cara, assim, ninguém achava que o Fluminense era favorito contra o City. Ninguém achava que o Flamengo era favorito contra o PSG. Na Copa do Mundo de Clubes, a gente teve algumas boas surpresas. Né? Alguns times brasileiros, inclusive o Flamengo, o Botafogo venceu o PSG, o Flamengo venceu o Chelsea, a gente teve outros desempenhos muito bons. No final das contas, deu um europeu. Mas a gente curtiu o processo ali. Foi legal viver aquilo e ver que, putz, aqui talvez dê, aqui talvez funcione também. E sair um pouco do pedestal de entender que a avaliação de Brasil e de times brasileiros, ela só vale com troféu, vitória e título.
Porque senão, cara, a gente tá fadado à infelicidade, porque o seu time, o meu time, a seleção brasileira, ela vai disputar muito mais campeonatos que vai perder do que vai ganhar. A gente vai viver no jogo muito mais de frustrações do que de vitórias. Isso vale até pro Real Madrid. Quantas Champions a gente já teve? Tem 60 anos de Champions aí já. Mais, né, de 60. O Real tem 15. Ele não ganhou a maioria. Ele é o maior vencedor, ele é absurdo, mas ele não ganhou a maioria. Eu nem sei se eu falei o certo da quantidade de títulos. É tanta Champions que o Real tem, que eu fiquei aqui 14, 15. Mas enfim. Não importa também se era um a mais ou um a menos. O que importa é que o Real perdeu mais que ganhou. Isso vale. Qual é o maior campeão da Libertadores, Independente? Ele perdeu mais do que ganhou. Qual é o maior campeão brasileiro? Palmeiras. Ele perdeu mais campeonato brasileiro do que ele ganhou o campeonato brasileiro. Então, cara, assim, eu acho que serve pra gente. E, de novo, não tô pedindo aqui pra ninguém comemorar a derrota, ninguém vai comemorar vice, mas você pode ressignificar esse sentimento e fazer ele ser menos destrutivo ali pra você. E talvez você, nessa dor, reconheça, aplaude e fale, putz, tá aí. A gente perdeu, mas foi de um jeito que foi ok de aceitar. Assim, se somar um 7-1, não tem como você olhar para isso e ver nada, né? Mas, cara, assim, você competir, você cair atirando, é o que o esporte pede. E o Flamengo, nessa distância que tinha pro PSG, fez o que era possível fazer. Chegou nos pênaltis, perdeu. O Safonov fez uma parada que ele nunca fez na vida dele. E o PSG entrou para a história. Primeiro time francês campeão mundial, primeira vez que conseguiu um título internacional desse tamanho, show. E o Flamengo fica a frustração de ter que remar tudo de novo, ganhar outra Libertadores para voltar para esse cenário para tentar ganhar. E se não ganhar, vai ver o processo. Vai ser time que vai tomar ali 3, vai ter time que vai tomar 4, vai ter time que vai tomar um 2-0 e vai ser amassado também. Tem time que ganhou e sofreu pra caramba, mas ganhou. E ok, porque faz parte, é isso aí. Porra, é bola na trave, é defesa do goleiro, é defesaça, é não sei o que, ganhou o jogo. Ganhou o jogo. Se tivesse perdido o jogo, a gente ia estar falando outra parada, mas ganhou. E aí a análise vai completamente pro outro lado. Assim, eu sei que no fundo eu gastei aqui 18 minutos praticamente para falar de algo que não vai adiantar, né? Porque você vai continuar achando que quando é o time dos outros é a glamorização da derrota. Quando é o seu time, é uma luta digna e um rendimento que vale ser aplaudido. Eu não acho que é para ser nem uma coisa nem outra. Eu acho que a gente precisa ver o desempenho de cada contexto e falar, cara, putz, realmente perdeu, mas merece aplauso. Ou então, putz, perdeu e perdeu perdido mesmo, assim, foi esculachado. Podia ter feito mais. Não foi o caso do Flamengo contra o PSG, né? Convenhamos. Se inscreve aí no canal, toca na notificação, deixa o seu like aí, seu dislike e é nóis. Valeu? Um abraço, satisfações. Agora partiu Londres, São Paulo. E depois São Paulo, Santos. Longa caminhada. Eu tô achando que a vida é um morango, meu amigo.